Bom dia, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre Direito Internacional Público. No encontro passado, nós vimos o penúltimo módulo dessa parte sobre tratados. Como eu falei no início do semestre, tratados é a matéria mais importante em conteúdo, em quantidade, de toda a disciplina. No mestrado, por exemplo, existe uma disciplina só sobre direito dos tratados. Então, a gente gastou aí um mês, né? Pouco mais de um mês, talvez, só com tratados. Nos próximos encontros, nós vamos avançar sobre módulos mais curtos e exceto estados, onde também a gente se dedica um pouco mais. Essa aula, até me perguntaram nas mensagens, ela tem o mesmo conteúdo da outra aula que está no YouTube sobre extinção dos tratados. E só que na aula passada, nessa sequência que eu estou fazendo de 2021, na sequência agora, eu acabei adiantando a alteração dos tratados, que no YouTube é parte da última aula de tratados. Então, eu vou, como de praxe, fazer uma revisão da aula passada e, na sequência, vou entrar no conteúdo dessa aula propriamente dita. Então, na aula passada, nós vimos a alteração dos tratados e interpretação dos tratados, não é? Em relação à interpretação, vamos começar do começo. Em relação à interpretação dos tratados, nós estudamos que os tratados, eles, da mesma forma que as leis, eles têm dois tipos de interpretação. A interpretação autêntica e a interpretação evolutiva, não autêntica. A interpretação autêntica, o que é uma coisa autêntica? É aquilo que é feito pelo próprio autor da norma, do texto. O autor, a verificação da intenção do autor a escrever um texto é feito pela análise do sentido das palavras à época em que foram escritas e também dos documentos preparatórios que justificaram aquele texto, as notas técnicas que explicavam o texto, os discursos das pessoas que fizeram o texto. A interpretação não autêntica evolutiva é feita com a leitura do texto normativo do contrato à luz da cultura atual. No direito positivo nacional, as leis são sempre interpretadas à luz da visão atual do intérprete jurídico, do hermeneuta, né? No caso do direito dos tratados, o que vincula o Estado, a priori, né, como regra geral, é a interpretação autêntica. É diferente, então, do direito doméstico, porque a gente sempre tem que usar o sentido da época. Claro que nem sempre os motivos que levam o Estado a fazer um tratado, eles são os mesmos que levam os outros Estados. Eu fiz um artigo uma vez comparando o que levava os países a proteger o meio ambiente, comparando diferentes percepções culturais, né, um texto de antropologia jurídica, comparando Estados Unidos e Reino Unido num bloco, Europa continental ali nórdica, Alemanha, Noruega, Dinamarca e Finlândia, mas Finlândia até excluiu, Alemanha, Noruega, Dinamarca e Suécia no outro bloco, e França no terceiro bloco e Brasil no quarto bloco, para mostrar as diferentes motivações de proteção do meio ambiente. Estados Unidos sempre relacionando com dinheiro, o quanto isso vai economizar para o homem, junto com o Reino Unido, né? Vamos colocar tanto dinheiro, isso representa tanto dinheiro para os seres humanos.
A Noruega protegendo a natureza dos países nórdicos pela natureza, uma relação mais horizontal entre homem e natureza. Eles veem um valor intrínseco na natureza, que esse grupo de países que foram menos expostos à colonização romano-germânica, embora, claro, os romanos chegaram na Alemanha, mas o impacto sobre a percepção da natureza já foi muito menor do que nos países latinos, tanto que eles não são latinos, né? Na França, essa ideia do controle, né? A gente tem o jardim francês, o jardim inglês, né? Como é que é o jardim francês de Versalhes também, mas o Luxemburgo, que é o exemplo clássico, né? As árvores são todas certinhas, alinhadas, tudo controlado. E dentro do jardim Luxemburgo, ali num canto mais à direita de quem entra pelo Boulevard Saint-Michel, você até vê tem um pedaço chamado Jardim Inglês, quer dizer, que é tudo solto. E no Reino Unido, o famoso jardim inglesa é o jardim onde a natureza corre solta, né, livre. No Brasil, essa desconfiança, né, muitas vezes a natureza que é avaliada como uma forma de pobreza, tanto que se você pegar as grandes cidades da região amazônica, o desenvolvimento é relacionado à destruição da natureza. Você não vê árvore em Manaus, quase, tirando ali na universidade, na rua, em alguns outros pontos muito específicos. Parece que tem mais árvores numa cidade do interior de São Paulo do que em Manaus. O Porto Velho, né, Rio Branco, são cidades com proporcionalmente poucas árvores, pouco verde dentro da cidade. Parece que o desenvolvimento se faz afastando a natureza. É uma visão que se tende a mudar nos últimos anos. Enfim, os motivos pelos quais esses diversos grupos de países celebraram um tratado ambiental são diferentes. Então é difícil você pegar a intenção do legislador à época, quando as culturas que estão por trás da norma são tão distintas. Mas essa é a interpretação que a gente deve buscar. Qual a intenção do legislador na época que fez o tratado. Agora, de todo modo, alguns ramos do direito internacional também são passíveis de uso de uma interpretação evolutiva. O exemplo clássico são os tratados de direitos humanos. Nos tratados de direitos humanos, você usa os termos atuais, tanto que as cortes interamericana e Corte Europeia de Direitos Humanos são conhecidas pela evolução constante da sua jurisprudência e criação de novos conceitos a partir de um texto mais abstrato. O que, por muitas vezes, gera discordância dos Estados. Falando, olha, eu assinei o tratado, mas não tinha significado, então eu não me vinculo à sua decisão. E daí tem esse conflito eterno entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e alguns estados na América Latina. Na Corte Europeia, talvez aí uma percepção menos combativa da Corte e a criação do conceito de margem de interpretação, ou seja, permite que o Estado vá para um lado, vá para o outro, dentro daquela margem de interpretação. Isso tem facilitado a adaptação. Então, a interpretação que prevalece no direito nacional público é a interpretação autêntica, exceto em direitos humanos, que onde se admite uma interpretação evolutiva. Além da questão da interpretação, aliás, mesmo dentro da interpretação, a gente vê algumas regrinhas específicas. Que o tratado ele tem que ser interpretado a favor da sua efetividade, né? O tratado tem que ser efetivo. Não adianta você forçar uma interpretação que o tratado não gera resultado nenhum. Não adianta querer ignorar parte do texto do tratado, todas as palavras têm que fazer sentido. No mundo real, tanto nas leis quanto nos tratados, os textos não são feitos da forma mais coerente. Todo mundo quer deixar sua marca ali, né? Principalmente em leis aqui no Brasil. Então, às vezes, realmente passam as expressões que não fazem sentido nenhum, porque um partido só político, ou no caso de um tratado, um ator internacional, um Estado, uma organização internacional, queria determinada expressão, e aquela expressão acaba sobrando ali, sem nenhum sentido. E então, só passa se tiver isso. Enfim. O tratado tem que prever benefícios mútuos, né? Até dei aquele exemplo para vocês do peixe entre União Soviética e Angola, era 20%, e os soviéticos cortavam a cabeça e o rabo e davam para os angolanos. Sopa de cabeça de peixe ainda é muito famosa em alguns países, como na Angola.
regras especiais prevalecem sobre regras gerais, né? A norma contra proferentem, o que é proferentem? Contra proferentem, expressão em latim, é que aquele que proferiu, aquele que escreveu o texto, a interpretação é contra ele. Se tiver uma interpretação favorável e uma contra, prevalece a contrária, porque ele tinha a obrigação de escrever o texto de uma forma clara. Vimos também, estou só rememorizando, né, que é necessário ver o idioma original do tratado, porque se houve traduções, tem que ver se aquele tratado ele está aquela tradução está refletindo o que estava lá no original, né? Então a interpretação tem que buscar o idioma oficial do tratado. E, por último, nós vimos que as regras têm que ser interpretadas a favor dos países em desenvolvimento. Muito bem. Na sequência desse ponto de hermenêutica, nós estudamos também a alteração dos tratados. Vimos que ela pode ser expressa ou tácita. Expressa quando o novo tratado... Bem, primeiro, um tratado só é alterado por outro. Isso aí é óbvio, né? Ele pode ter até a sua eficácia suspensa, como nós vimos em algumas aulas passadas, quando uma lei posterior dispõe de forma diversa que impede o Estado cumprir o tratado. Nesse caso, o tratado continua em vigor no plano internacional, ele só não consegue ser cumprido no plano nacional, por isso que ele tem eficácia suspensa. No caso de uma alteração do tratado, exige que os mesmos países façam um tratado que dispõe de forma distinta. Ok. Se eles dispuserem de forma distinta e fizerem uma referência expressa ao tratado anterior, falando o tratado anterior passa a vigorar com a seguinte relação, ou o tratado anterior está revogado. Nesse caso, é uma modificação expressa. Se for simplesmente eles falaram do tema de forma distinta, é uma modificação tácita, sem referência ao texto anterior. Bem, vamos lá. Outra questão que a gente viu que complica um pouquinho é quando o tratado é multilateral. Por quê? Porque num tratado multilateral pode ocorrer de um grupo de países fazer um novo tratado e o outro não aceitar. Nesse caso, como funciona? Para aquele grupo que fez o tratado novo, vale o novo. O problema está nas relações com os anteriores. Se os tratados puderem conviver, o antigo tratado valerá nas relações entre os países que fizeram novo e as relações entre os países que não fizeram tratado novo. Se os tratados não puderem conviver, o que está acontecendo, claro, na prática, é que esses países estão saindo do tratado antigo e, eventualmente, poderão ser responsabilizados internacionalmente por isso. Existem alguns tratados que prevêem a sua própria alteração. Ele fala, esse tratado poderá ser alterado por 2/3 dos seus membros, por 3/5 dos seus membros, pela maioria absoluta dos seus membros. Quando o tratado prevê a alteração no seu texto, se aquela condicionalidade, aquele quórum for atingido, mesmo os países que não quiseram a novidade vão ter que aceitá-la. Professor, então aí é uma situação de uma norma jurídica que entra em vigor num país contra a sua vontade? É uma exceção ao princípio do consentimento, mais ou menos. Por quê? Mais ou menos. Porque o país aceitou a regra do jogo que aquele tratado poderia ser alterado pela maioria dos seus membros. Eu lembro uma vez, há 1000 anos atrás, eu nem era servidor público e estava representando uma sociedade científica numa discussão de um tratado. E daí, num dos 40 anexos, tinha um dispositivo falando esse tratado pode ser alterado pela maioria dos seus membros. E ninguém tinha reparado. E quando eu alertei isso, foi um problema, porque era um tratado sobre exportação de organismos geneticamente modificados e todo mundo que estava no tratado era representante, era países importadores, o único exportador era o Brasil. Então eu falei, olha, a gente vai aceitar determinadas regras agora, mas se esse tratado for alterado, a gente vai ter que aceitar,
porque mesmo contra a nossa vontade, porque todos os outros vão atingir o quórum da maioria absoluta necessária. Depois, no final, a gente acabou negociando isso de uma forma melhor com os outros países e celebramos o tratado. Bem, vamos agora para a última parte da nossa matéria, que é a extinção dos tratados. A gente viu como os tratados nascem, como eles vivem, agora vamos ver como eles morrem, né? Um tratado, ele pode ser extinto por diversos motivos. Eu vou tentar só compartilhar a tela para passar aqui para vocês. Deixa eu só, vamos lá, compartilhar a tela aqui. Eu espero que eu estou usando um computador diferente hoje. Mas vamos lá. Então, como os tratados acabam, morrem, extinguem. Uma possibilidade é quando o tratado prevê uma condição resolutória. Estão vendo aqui, ó, condição resolutória. O que significa isso? Essa mesma expressão existe para contratos e leis. Condição resolutória é quando, se uma condição, determinada coisa acontecer, o tratado se resolve, ele se extingue. Então, por exemplo, esse tratado vale, um tratado de exportação de minério. O tratado vale até que X toneladas sejam exportadas. É uma condição resolutória. O tratado vale até que 1 milhão de turistas tenham visitado os dois países. O tratado vale, né, até que enquanto perdurar uma enchente, daí a enchente acabou, enquanto perdurar uma guerra, o tratado se extingue, aquela condição foi atingida. Quando uma das partes só é beneficiária e a outra é um doador, se esse beneficiário renunciar ao benefício, não depende do doador. Ninguém pode ser obrigado a receber. Aí o tratado se extingue. Uma outra situação, conflitos armados, quando tem uma guerra entre os países. O único tratado que não se extingue numa guerra são os tratados sobre a guerra, não é? Os tratados que falam da guerra. Ruptura das relações diplomáticas e consulares, que é um estado quase pré-guerra, pode ou não gerar a extinção dos tratados? Quando os estados param de negociar, param de conversar. Quando um outro país impede, o fato de terceiro, um outro país impede que aquele tratado seja executado. Por exemplo, tem um tratado de livre comércio, de redução de tributos entre Brasil e Irã. Aí os Estados Unidos falam, olha, ninguém pode comercializar com o Irã, porque o Irã está desenvolvendo armas nucleares. Ou então, no caso, com Cuba. Aí o Brasil faz um tratado de turismo com Cuba. Daí, na hora de ir para Cuba, os Estados Unidos falam, olha, não pode com aviões fabricados nos Estados Unidos, não existe outro avião. Então, um terceiro impede que aquele tratado seja executado. Acaba extinguindo o tratado. A impossibilidade de execução, normalmente relacionada com alguma coisa natural, ou aquele tratado deixa de ter um pré-requisito necessário e ele se torna impossível de ser executado. Não necessariamente provocado por um terceiro, como no exemplo anterior, pode ser por alguma coisa natural. Por exemplo, quando se fala numa determinada moeda, aquela moeda é extinta, se fala num produto, aquele produto não existe mais, né? Denúncia unilateral, quando um dos países pede para sair do tratado, um caso comum, nem todo tratado admite, os tratados que não admitem vão gerar responsabilidade internacional do Estado. Mudança substancial de circunstâncias é quando a situação em que o tratado foi feito alterou muito, isso pode gerar denúncia no tratado. Tem um caso emblemático onde o Paraguai pedia o reequilíbrio do tratado, que a gente chama de reequilíbrio econômico e financeiro, nesse caso, no tratado do Brasil e Paraguai sobre Itaipu, a usina, né, repartida entre os países. O Paraguai não usa toda a energia que a usina produz, acaba exportando para o Brasil compra, e o Paraguai alegava que o preço do megawatt era muito barato.
ao longo do tempo. Então ele fala, olha, hoje houve uma mudança substancial de circunstâncias, a energia que era barata agora está cara, então eu quero que você pague mais caro. Se você não pagar, eu vou querer a extinção desse tratado. Daí eu vou vender para outra pessoa essa energia. Uma norma superior de jus cogens, que é quando vem um tratado que viola, que fala da possibilidade de prisão de diplomatas, ou um tratado que fala sobre a impossibilidade do livre trânsito de navios comerciais, ou ainda sobre tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de drogas, permitindo isso. Então, se considera que esses tratados multilaterais de jus cogens, que a gente já viu o que é, né, esse direito acima dos direitos no âmbito internacional, eles possam extinguir o tratado. Tem outras situações, termo final, por exemplo, quando o tratado tem prazo fixo, o tratado entre China e Reino Unido, ou entre China e Portugal, cederam ilhas chinesas para esses países. Hong Kong ficou 99 anos com o Reino Unido, Macau com Portugal. Então, foi um tratado que tinha início, meio e fim. O tratado do Panamá, entre Estados Unidos e o Panamá, né? Os Estados Unidos construíram o canal, lá de Suez, ou o canal do Panamá, e depois de um tempo se mudou, ou alterou o tratado, depois de uma revolta lá no Panamá, foi até uma das datas comemorativas lá da importância do Panamá, e o tratado, que era eterno, ficou com prazo determinado. Então, nesse caso, a gente chama de termo final. Enfim, pode ser também por força maior, como, por exemplo, um tratado que fala sobre a exploração comum da água de um rio, e o rio seca, deixa de existir. É um caso de força maior. E, enfim, são uma soma aqui, né, das situações que levam à extinção dos contratos com a soma que leva com as situações que levam à extinção das leis. E as duas possibilidades podem gerar a extinção dos tratados. Em alguns casos, quando é culpa de uma das partes, pode haver o direito de indenização, direito de pedir desculpas, como, por exemplo, no caso da denúncia. Não é? Muito bem. Então, aí, a gente passou por vários pontos. Aqui esse é o livro, né, que a gente tem usado ao longo do semestre. Até alertei que a 6ª edição está numa super promoção lá na internet, acho que na Livraria Cultura. Esse livro era 200 e poucos reais, está por 18 reais há 2 edições atrás, que eles ficam querendo desovar, né, as edições passadas. E o que a gente viu até agora, nesse primeiro mês de aula, vai até, vamos ver aqui, ó, esse capítulo 2, a gente já está, parece que é pouco, né? Mas na página 147. Então, nós já estudamos 147 páginas, né? Se você pensar que é até um pouco mais de um quarto da matéria, porque a gente está no primeiro mês, né? São 4 meses de aulas, e vai até a página 530 o livro. Nessa parte, na 6ª edição, não tem diferença nenhuma. Um ou outro detalhezinho menos importante. Então, quem comprar o livro anterior e quiser seguir por esse aqui, seguir por ele o conteúdo, não houve alteração. Então, da página 1 a 150. Então, obrigado pela atenção e se inscrevam aí no canal, deem o like no vídeo se vocês gostarem, indiquem. E muito obrigado.